Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento da alimentação de caldeiras transportador helicoidal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa última aula deste 7º módulo, onde nós vamos falar sobre a planificação das hélices no modo algébrico, que é o modo comercial, certo? Vamos à aula então, pessoal. Então, pessoal, o modo algébrico é o mesmo modo que é utilizado pelos softwares de projetos, seja SolidWorks, Inventor, CATIA, SolidEdge, NX, e até mesmo para quem tem alguns aplicativos, né, não se chamava assim, mas eram ferramentas do AutoCAD, ele fazia essas planificações para nós do mesmo modo que vocês vão aprender hoje. Então, quando nós não temos o recurso do software, né, ou precisamos de algo mais preciso, mais exato para o desenvolvimento do helicoide, nós temos que fazer os cálculos a seguir. Vocês vão notar que para ele ser feito um traçado à mão, ele é um pouquinho mais complicado, a gente já precisa de transferidor de grau, ter uns cuidados maiores, que lá no campo, às vezes na emergência, a gente não tem todas essas ferramentas aí. Mas vocês vão aprender e vão ver que não é nada muito difícil. Então, pessoal, totalmente ao contrário, né, do outro dimensionamento que a gente fez para planificar, a gente vai iniciar pelos cálculos dos perímetros, pessoal, tanto o perímetro interno como o perímetro externo do disco. Nerildo, mas meu Deus, o que me adianta o perímetro, né? Se eu não tenho os raios ainda? Calma, a gente inicia esta forma de planificação pelos perímetros internos e externos e depois nós vamos encontrar os raios da parte interna e da parte externa desse disco, tá? Então, pessoal, nós vamos começar pela equação C, que nos dá o perímetro interno do disco. E essa equação é igual ao perímetro interno, que é o L aqui, é igual a raiz do passo ao quadrado mais o diâmetro do tubo vezes π, esse termo elevado ao quadrado. E se vocês notarem, a gente tem uma parcela dessa equação lá nas outras equações também. Então, para vocês verem que as fórmulas se conversam entre si, tem que ter uma lógica, certo? Então a gente sabe que o nosso passo são 100 milímetros, o diâmetro do nosso tubo é 60,32. A equação matemática aqui é simplória para fazer, né? Vamos ganhar tempo não ficar explicando a matemática aqui. Nós temos então que o perímetro da parte interna é de 214,26 milímetros. Assim, calculado o perímetro interno, nós vamos para o perímetro externo do disco. E a única diferença da fórmula da equação D para a equação C é que aqui nós levamos em consideração o diâmetro da aleta que a gente quer, o do helicoide que a gente deseja. Então, a única mudança é que aqui o L é maiúsculo, né, para a gente poder diferenciar um perímetro do outro. E em vez de usarmos o diâmetro do tubo, utilizamos o diâmetro da aleta ou do helicoide que a gente quer que fique, certo? Então, o perímetro externo é igual à raiz do passo, 100 ao quadrado, certo? Mais 200 vezes π elevado ao quadrado, porque 200 é o diâmetro que a gente quer que ele fique quando a gente esticar esse helicoide. Então, o perímetro externo é de 636,22 milímetros. Confiram todos esses cálculos aí, pessoal, para que a gente também se desenvolva matematicamente. Então, na sequência, pessoal, nós vamos utilizar a equação E, certo? Onde a equação E vai nos dar aquela diferença linear entre os raios interno e externo, como vocês podem ver aqui na figura ao lado. Então a equação E nos dá aqui, essa diferença linear é igual ao diâmetro que a gente quer que este helicoide tenha, menos o diâmetro do nosso tubo dividido por 2. Então a equação é bem simples. Nós temos 200 milímetros menos o 60,32 dividido por 2. Nós temos que esta altura é de 69,84 milímetros. Então, pessoal, substituindo, né, os valores que nós encontramos lá na equação C, na equação D e na equação E, na equação abaixo, e esta equação F abaixo nos dá o raio externo do disco, né? Item tão importante aí para que a gente possa fazer o traçado deste helicoide. E o raio externo é igual ao perímetro externo vezes a nossa diferença linear, que é o nosso H, dividido pelo perímetro externo menos o perímetro interno. Uma conta bem simples, 636,22 vezes 69,84, esta multiplicação dividido pela subtração de
636,22 menos 214,26. Nós temos então que o raio externo do disco é de 105,3 milímetros, pessoal. Já começamos a termos a forma desta planificação. Pessoal, agora está faltando muito pouco, falta somente aquele ângulo de abertura e o nosso raio interno. Então, pessoal, da mesma forma, nós já encontramos os valores lá na equação E e na equação F. Nós encontramos na equação E aquela nossa seção linear, né, pessoal? E na F o nosso raio externo. Então, para o raio interno, é uma subtração direta, né? Aqui a nossa equação G nos dá aqui o quê? Que o raio interno é igual ao raio externo menos a seção linear. Então nós temos que o nosso raio externo era 105,3 milímetros menos o 69,84 da seção linear. Nós temos que o nosso raio interno é de 35,46 milímetros. Só nos falta agora então sabermos qual é o ângulo de abertura da seção. Então, pessoal, substituindo agora na equação H, que vai nos dar o ângulo, os valores das equações D e F, nós vamos ter o que, pessoal? Que este ângulo é o que? 360 menos esta parcela da equação, que é 360 vezes o perímetro externo, dividido por π vezes 2, vezes o raio externo. Aqui o nosso ângulo de abertura. Então, o nosso ângulo de abertura, substituindo aqui o nosso L, que é o nosso perímetro externo, são 636,22 milímetros. E o nosso raio externo, nós já encontramos também na equação F, é de 105,3 milímetros. Nós chegamos a um ângulo de 13,82 milímetros. E aqui, pessoal, neste tipo de equação é muito legal, porque vocês podem fazer este tipo de traçado no AutoCAD ou em qualquer software e vocês vão checar que se a gente fazer neste raio, tanto interno como externo, e neste ângulo, aquela abertura, os perímetros e o nosso H, que é a seção reta, vão dar exatamente o valor que a gente encontrou no cálculo. Certo? Então isso é satisfatório porque a gente vê que nos cálculos estão corretos, né? E que a gente consegue, pelo software, atingir os mesmos valores que a gente calculou. É uma forma de vocês também checarem se o transcrever do cálculo de vocês está correto. Esta imagem ao lado, os valores não são jogados aleatório. Este desenho fui eu que fiz e quis mostrar para vocês que os valores fecham exatamente igual ao cálculo quando nós fizemos o que? Desenhamos dois círculos, né, com os raios que a gente já encontrou, fizemos uma abertura no ângulo que a gente encontrou, nós vamos conseguir os perímetros e o H igualzinho do cálculo, pessoal. É muito legal, isso aí faz comprovar que esta fórmula aqui funciona perfeitamente. A diferença desta fórmula é que ela é muito, né, usa muito mais passos. É um traçado muito mais difícil para ser feito lá a campo, porque exige transferidor de grau, né, entre outras ferramentas para a gente conferir. Porém, o esticar do helicoide é muito mais preciso e as partes retas ficam alinhadas, pessoal, diferente do outro, certo? Quero agradecer aí a vocês e nos vemos aí nas próximas aulas aí e nos próximos cálculos. Então, para finalizar, pessoal, nesta última aula desse 7º módulo, aprendemos como planificar a hélice, como é feito via software, né, pessoal? E assim encerramos esse 7º módulo, né? Ele foi bastante puxado devido aos cálculos, muito mais aula do que os demais módulos, né? E lá no 8º módulo, o meu colega Rodrigo vai ajudar vocês a aplicar todo esse conhecimento desses 7 módulos para modelar e projetar um equipamento dentro do SolidWorks. Foi um prazer trabalhar com vocês. Eu, como instrutor, a minha parte termina neste curso, né? Agora vem o meu grande amigo e colega Rodrigo Chiosini. Espero que tenham gostado. Estamos sempre às ordens lá no grupo exclusivo para vocês, alunos deste treinamento. E espero vê-los de coração em outros treinamentos. Novamente, espero que tenham gostado, tá? E a gente está aí para ajudar no que for possível para vocês. Bons projetos, bons ventos a todos aí, boa sorte nos trabalhos de vocês aí. Grande abraço do colega Nerildo Damolin.